Olá, tudo bem com vocês? Que bom é ter vocês aqui juntamente conosco para mais uma vez assim ouvir a palavra de Deus, para que suas vidas possam ser edificadas, porque tanto eu como a minha esposa, o nosso objetivo é levar a mensagem, a palavra de Deus, onde nós não podemos ir, mas diante de nossas vozes, que o nosso canal é um canal público, é um canal aberto e que com certeza alcançará pessoas bem distantes, a qual nós não podemos atingir indo até lá, mas nossas vozes sim. Por isso, nosso objetivo é trazer e deixar uma mensagem de reflexão para edificar a sua vida, a sua fé, deixar um louvor, uma música para renovar a sua vida. Eu quero me justificar a minha ausência ao longo desses dias, dizendo que estava doente, com muitas dores devido à artrite reumatoide, artrose que eu sinto. E hoje eu amanheci bem melhor. Então, ao longo desses dias estive ausente, sem fazer nenhum tipo de vídeo. A minha esposa que esteve aqui fazendo um vídeo, trazendo também uma mensagem edificante. E eu quero justificar minha ausência por este motivo. E deixar meus agradecimentos a toda a minha família, a minha mãe, ao meu pai, aos irmãos da igreja onde eu pertenço, a Assembleia de Deus, ao pastor Hélio, meu pastor, e a sua esposa, irmã Quitéria, aos meus familiares, a minha sogra, as minhas cunhadas, meus cunhados, os meus sobrinhos, sobrinhas, de perto, de longe, meus primos e primas, tios, tias, enfim, todos os familiares que estiveram intercedendo ao meu favor. E dizer a vocês que a oração, a intercessão que vocês fizeram, certamente Deus abriu os céus, certamente a sua oração foi respondida, pois aqui estou para agradecer a vocês, para primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade que estou tendo nesta manhã. E aproveitando a oportunidade, já eu me sentindo bem melhor do que antes, resolvi fazer esse vídeo e trazer uma mensagem para edificar a sua fé. Eu resolvi fazer um vídeo na diagonal esse dia, diferente, porque minha esposa trouxe esse arranjo de flores nesse vaso e que eu achei muito bonito. Ele vai até lá em cima, mas a câmera... Opa, consegui. Será que eu vou conseguir? Consegui um pouco. Mas deixa aqui assim. Deixa eu contar um pouquinho isso. E para ficar um pouquinho mais bonito no vídeo, né? Trazer um ar de beleza mais natural a esse vídeo. Bom, o que eu quero dizer a vocês que se você não falou com Deus neste dia, se ainda você não falou com Deus, feche os seus olhos e curve a sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, eu quero agradecer a Ti por essa oportunidade rica que o Senhor me trouxe nesta manhã, de estar aqui fazendo este vídeo e logo mais trazer uma mensagem que certamente
alcançarão vidas, alcançarão lares e famílias que certamente estarão e estão precisando ouvir a Tua palavra. Ó Deus, porque a Tua palavra nos diz que ela não voltará vazia. A Tua palavra não voltará vazia. Então, por estar escrito desta forma, eu acredito que esta palavra tem um endereço certo para ser ministrada, para ser dirigida. Deus, que o Senhor possa usar a boca do pregador, do portador, ó Senhor, desta mensagem, e que a Tua palavra vá e produza um resultado a qual está sendo enviada. Em nome do Teu Filho Jesus, ó Deus, já te peço e agradeço. Amém. Meus queridos, eu quero dizer também a vocês que se você gostar desta mensagem, se você gostar do louvor que após a mensagem eu também vou deixar um louvor para renovar a vida de cada um, alegrar a alma, porque o louvor alegra a alma do homem e da mulher. Se você gostar, deixe seu like, eu já te peço antecipado. Deixe o seu joinha aqui no nosso canal, nos ajude, canal Casal 20, Flávia e Eleni, e certamente Deus vos recompensará. Compartilhe também o nosso canal com outras pessoas que ainda não conhecem esse canal, porque o objetivo do nosso canal tem vários objetivos. O objetivo de trazer a mensagem de reflexão, objetivo de trazer um louvor para nos alegrar. De vez em quando eu deixo uma receita de culinária aqui para cada um. E assim nós vamos caminhando gradativamente naquilo que Deus inspirar tanto a mim como a minha esposa Eleni. Tá bom, meus queridos? Então, desde já, compartilhe. E se você somente está visualizando este vídeo e não se inscreveu, o que você está esperando para nos ajudar? Se inscreve no nosso canal, nos ajude. Nos ajude que nós ajudamos a você também, tá bom? Naquilo que estiver também ao nosso alcance. Então, se você se inscreve em nosso canal, atinge aquele sininho que está aí do ladinho, para todas as vezes que eu e minha esposa fizermos um vídeo novo, você será notificado que tem vídeo novo no canal, tá bom, meus queridos? Então, vamos lá, sem mais delongas. A mensagem que eu quero trazer neste dia, eu coloquei um tema que diz assim: Jeová Jiré, o Deus da provisão. Queridos, e quero nesta mensagem relatar um trecho do testemunho a qual estou passando dentro desse texto que nós iremos acompanhar. Tá ok, meus queridos? Então vamos lá. Livro de Números, no capítulo 11. Vamos começar no capítulo 11 e no versículo, a partir do versículo 1. Capítulo 11, versículo 1, do livro de Números. Que diz assim: E aconteceu que o povo se queixou, fazendo mal aos ouvidos de quem? Do Senhor. Não era aos ouvidos de Moisés. Fazendo mal aos ouvidos do Senhor. E ouvindo o Senhor, se acendeu a sua ira,
e se acendeu entre eles o fogo do Senhor, e consumiu os arredores do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. E chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendeu entre eles. Versículo 4. E o vulgo que se misturou no meio do povo teve um grande desejo. Ou seja, esse vulgo que está falando é um populacho. É sobre um povo que não fazia parte do povo de Hebreus, que depois do resgate, depois de Moisés resgatar o povo de Israel do Egito, alguns que não faziam parte do povo de Israel aproveitou a oportunidade, o ensejo, para sair junto com o povo de Israel, junto com os hebreus. Então, por isso que está dizendo aqui o vulgo, o populacho, que se misturou no meio do povo, teve um grande desejo. E os filhos de Israel voltaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos do pescado que comíamos no Egito, de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Porros aqui quer dizer dos pimentões, né? E agora nossa alma se seca, nada há, a não ser maná que se vê diante de nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como cor de bidélio. E espalhava-se o povo, e recolhiam e moíam em moinhos, ou pisavam num grau, e coziam em panelas, ou faziam deles bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite novo. E quando desciam os orvalhos sobre o acampamento, durante a noite, o maná descia sobre ele. Agora vem a queixa de Moisés. De vez em quando, meus queridos, vocês vão me ver eu olhando na tela enquanto eu estou lendo, mas é para saber se ainda está gravando, porque o celular às vezes para de gravar, já aconteceu, por isso que estou dizendo, e aí eu estava continuando aqui lendo, e quando via, o celular já tinha parado de gravar, e eu voltava tudo novamente. Ou voltava naquela parte que tinha parado. Meio chato, né? Então por isso que eu estou de olho ali. Tá bom? A queixa de Moisés, no versículo 10. A queixa de Moisés. E ouviu Moisés o povo que chorava por suas famílias, cada um à porta da sua tenda. E o furor do Senhor se acendeu grandemente. E também pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Senhor: por que tem feito mal o teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, visto que tendes sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu porventura todo este povo? Gerei eu para que me digas: leva-o em teu seio, como leva a ama a criança que mama a terra qual jurastes aos seus pais? De onde tenho eu carne para dar a todo este povo? Porque choram para mim, dizendo: dai-nos carnes para que comamos. Não posso eu sozinho suportar a todo este povo, pois o mesmo é muito pesado para mim. E se assim fazes tu comigo, eu te rogo que me dê a morte, se tiver achado graça em teus olhos, e que eu não veja o meu mal.
os 70 varões. Então o Senhor disse a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que tu sabes que são anciões do povo e seus principais, e traze-os para a porta do tabernáculo do testemunho e esperem ali contigo. Olha, vale a pena refrisar este versículo 16, quando Deus fala com Moisés. Então, aquilo que eu tinha falado sobre o vulgo, o populacho, que certamente era um povo diferente, era um povo que não fazia parte do povo hebreu, do povo de Israel, e que aproveitou e se infiltrou ali no meio. Então o Senhor está dizendo aqui para Moisés: então o Senhor disse a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, que tu sabes que são os anciões do povo e seus principais. Então Moisés tinha que saber realmente quem era aquele anciões, se fazia parte do povo de Deus e seus principais. E traze-os para a porta do tabernáculo do testemunho, e espere ali contigo. E eu descerei e falarei ali contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e porei neles, levarão contigo a carga do povo, e tu não levarás sozinho. Porém dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Certamente melhor é voltarmos no Egito. O Senhor, pois, vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, e sim um mês todo, um mês de tempo, até que vos saia pelos narizes e vos sejas um aborrecimento. Porquanto menosprezaram ao Senhor, que está no meio de vós, e choraram diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Então disse Moisés: 600.000 homens que estão de pé, este povo no meio do qual eu estou. E tu dizes, ó Deus: dar-lhe-eis carne e comerão o mês inteiro? Tem que se degolar, Senhor, para eles ovelhas e bois que lhes bastem, ou se ajuntarão para que eles todos os peixes do mar, para que tenham provisão? Moisés está fazendo essa pergunta para Deus, meus queridos, dizendo que, poxa, são 600 homens, só de homens tinha 600.000 homens, fora mulheres e crianças. Aí ele olha para as palavras que o Senhor diz, que diz para o povo que eu lhes darei carne, não um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas o mês inteiro. Aí Moisés começa a cochear em pensamentos. Talvez passou pelo pensamento de Moisés que Deus não tinha feito o cálculo direito. A matemática de Deus estava, de certa forma, sem um cálculo certo. Porque olha o que ele vem, olha a ousadia que Moisés responde para o Senhor no versículo 21 ao 22. Mas essa resposta, essas perguntas, essas interrogações que Moisés fez para Deus, Deus certamente teve uma resposta. E uma resposta não foi branda, não. Foi uma resposta à altura das interrogações que Moisés fez a Deus. Observe, no versículo 21. Então disse Moisés: 600.000 homens estão de pé
diante deste povo, no meio do qual eu estou. Era 600.000 homens, fora mulheres e crianças. Foram jovens e adolescentes. Eram gente para mais de metro, meus queridos. E aí Moisés continua dizendo, perguntando, interrogando. E tu dizes, dar-lhe-ei carne e comerão um mês inteiro, Deus. Tem que se degolar para eles ovelhas e bois que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes que existem no mar para dar provisão a eles? Olha o que Moisés teve coragem de falar com Deus. Mas espera aí, Moisés, isso serve para mim e para você, viu? Quando nós formos falar com Deus, pensarmos muito bem no que vamos interrogar a Deus, no que vamos indagar, no que vamos falar, no que vamos pedir. Aí no versículo 23 veio a resposta de Deus. Então o Senhor respondeu a Moisés, encurtou-se a mão do Senhor? Agora vê se acontece a minha palavra ou não. Olha Deus falando para Moisés, será que a minha mão tem encurtado? Tem ficado pequena de um dia para o outro? Para que eu não venha estender as minhas mãos sobre este povo e abençoar? Me vem à memória o que está escrito lá em Isaías, no capítulo 59, no versículo 1, dizendo que a mão do Senhor certamente não está encolhida, para que não possa abençoar a este povo, nem meus ouvidos agravados, para não ouvir a oração daquele que invoca o meu nome. Me veio à memória esta passagem, e o Senhor está dizendo para Moisés com palavras duras. Então o Senhor respondeu a Moisés e diz, encurtou-se a minha mão porventura? A mão do Senhor está curta, Moisés. Agora verás se acontece a minha palavra ou não. Ele quis dizer, agora você vai ver se a minha palavra vai ter retorno ou vai voltar vazia ou não. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele prometeu, ele é fiel para cumprir em nossas vidas. Note bem. No versículo 24, e saiu Moisés e disse ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou os 70 varões dos anciãos do povo, e os fez estar ao redor do tabernáculo. Esse versículo 24, meus queridos, dizendo que Moisés saiu e disse ao povo as palavras do Senhor, e se ajuntou 70 varões, aqueles varões que Deus pediu para que Moisés ajuntasse, escolhesse e soubesse muito bem quem eram os anciões, se faziam parte do povo de Deus, se eram os principais do povo de Deus. Isso se relaciona ao livro de Números, porque o livro de Números, por que se deu o nome Números para esse livro? É o quarto livro escrito por Moisés, é o livro de Números. E dá a entender, e é realmente, quando nós lemos, nós entendemos que o livro de Números foi escrito e foi dado a este livro o nome Números. Por quê? Porque Deus fez um censo. O que é um censo? O censo significa um conjunto de estatísticas que informam os números de habitantes daquele lugar, seja de um bairro, seja de uma cidade, e até mesmo de um país. Então,
foi separado. Deus pediu para separar, Deus pediu para contar os números de pessoas, de habitantes que estavam saindo do Egito. E aqui, quando desculpe, meus queridos. E aqui, quando Moisés se aborrece, se queixa diante de Deus, que o povo ele não invoca a Deus. O povo ele não pede a Deus. O povo, quando ele está se queixando que só tem maná todos os dias, na hora do café, na hora do almoço, na hora da janta, só tem maná, maná daqui, maná de lá. Eles se queixam, mas não se queixam para Deus. Ele vai se queixar diante de Moisés. Mas essa queixa deste povo, dizendo que só tem maná para comer, é como nos dias de hoje. Às vezes tem pessoas, isso não acontece comigo, graças a Deus por isso, mas existem pessoas que, se comer todos os dias o mesmo cardápio, eles começam a reclamar. Eles começam a se queixar. Poxa, de novo hoje, arroz, feijão e bife. Arroz, feijão e ovo. Ou nem isso, até menos. Mas todos os dias segue aquele mesmo cardápio. E nos dias atuais é a mesma coisa. Aquele povo estava se queixando que tinha maná todos os dias. Era no café, era no almoço, era no jantar. Mas aquele maná que Deus provia para aquele povo se alimentar, que descia do céu, eles não tinham trabalho nenhum para plantar e para colher. Deus mandava alimento do céu. Deus provia um alimento todos os dias para aquele povo. E aquele alimento, aquele maná, era diferente. Aquele maná, além de alimentar o corpo de cada um, sustentar o corpo de cada um que ali estava no deserto, aquele maná, ele tinha vários benefícios. Quais eram? De prevenção de várias doenças. Continha naquele maná vitaminas, proteínas e prevenções para várias doenças. Até servia para a estética humana, porque a palavra de Deus nos diz que o povo estava no deserto, suas vestes não envelheciam, seus semblantes estavam assim rejuvenescidos, ou seja, aquele maná era bom para a pele, era bom para o coração, era bom para os órgãos, era bom para a visão, para a audição. E aquele povo mesmo assim reclamava. Só tem maná todos os dias. Aquele maná, além de sustentar o seu corpo físico, era benéfico, trazia vários benefícios para todos que estavam ali. Hoje não é diferente. Nós reclamamos por muitas coisas que, se formos ver exemplos de vidas lá fora, por mais dificuldades que passamos, nós não chegamos nem perto daquelas pessoas que estão lá do outro lado e muitas vezes não sabemos. E muitas vezes sabemos por intermédio de mídia, de televisão, nós sabemos de pessoas que vivem em vidas miseráveis. E hoje, se nós, por exemplo,
Eu perdi o emprego. Eu perdi a saúde. Esse ano foi o ano para todos, e está sendo, não foi como está sendo, o ano mais difícil, acredito, de quase todos os anos que se passaram. Este ano foi um ano de provação para a humanidade. Deus permitiu que tudo isso acontecesse para provar a cada um de nós. E este ano, assim, o vento soprou certamente ao contrário, não foi a favor. Veio o desemprego no início do ano, me abateu muito, fiquei muito triste, porque você sendo o provedor do lar, e aí você se encontra vulnerável, e quando você perde o emprego você se sente às vezes bem inútil, como eu me senti. Aí vem a doença, mas em tudo eu quero dizer que Deus é um Deus de providência. Deus, desde o primeiro instante. Eu estou dizendo que Deus sempre cuidou, mas neste momento de dificuldade, deste ano que eu e minha família passamos, não teve um dia sequer que Deus deixou de cuidar de nós. É por isso que eu trouxe essa mensagem dizendo que também está falando comigo, porque a palavra, ela nos dá retorno. Então, serviu para edificar a minha fé, serviu para edificar a minha vida, servirá para edificar a sua vida também. Então, não teve um dia sequer que o Senhor não deixou de nos abençoar. O Deus de provisão, todas as vezes, nos surpreendia quando nós olhávamos para um lado, para o outro, e já no último dia, faltando uma coisa ou outra, Deus vinha com a resposta no mesmo dia. Ou às vezes nós íamos dormir e já assim, com uma certa preocupação que no dia seguinte, no amanhecer do dia seguinte, não teríamos algo para nos suprir. E eu me lembro de uma certa vez, nesse meio de dificuldade, a Eleni disse algumas palavras que estava preocupada, pois não sabia, naquele dia já estava faltando alguma provisão, e ela estava preocupada diante disso. E ao amanhecer o dia seguinte, Deus, ele veio com uma resposta que estava provendo. E aí me veio à memória uma passagem bíblica muito linda que diz que o choro pode durar uma noite inteira. E quanto tempo tem sido a sua noite? A sua noite tem durado um dia, uma semana, um mês, um ano? Não importa. O que importa é você acreditar na palavra profética que eu vou liberar agora na tua vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, a providência, a resposta de Deus vem no romper da alva, vem ao amanhecer. Quando o dia amanhecer em sua vida, certamente, esse choro que durou um mês, um dia, uma semana, um ano, não sei quanto tempo, quando vier o amanhecer do Senhor, vai resplandecer sobre sua vida e certamente Deus te dará a resposta
e entrará com providência naquilo que você está precisando. Vamos continuar aqui na mensagem. E no versículo 25, então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou e tirou do espírito que estava nele, e pôs 70 homens anciãos, e aconteceu que quando repousou sobre eles o espírito, profetizaram e não cessaram. Quem profetizou? Aqueles homens, aqueles anciões. Então, é o que eu falei antes. Eu liberei uma palavra profética para você, assim como os anciões que estavam com Moisés profetizaram e não cessaram. Sobre ele repousou o Espírito do Senhor e profetizaram e não cessaram. Assim eu profetizo em sua vida, você que está me ouvindo neste momento. Deus é um Deus que Ele prova a nossa fé. Deus é um Deus que Ele não concede uma prova maior da qual você não pode suportar. E quando Ele olha que você não está mais suportando, a providência chega, mas chega no tempo dele, não no meu tempo. Se fosse no meu tempo, certamente eu queria já, porque aí eu poderia falar assim, meu Deus é Deus de já. Então, tem momentos que Deus, o tempo é dele. O tempo quem determina é ele. E cada um tem uma prova diferente a qual está passando. Tem alguns que Deus, ele chega ainda hoje com providência no seu lar, na tua casa. Mas tem provas que Deus sabe que você pode suportar mais alguns dias. Assim como o povo de Israel suportou alguns dias. E quando já não estava suportando, que estava se queixando, e aí Deus vai e entra com providência. Então os anciões fizeram o quê? O Espírito de Deus repousou sobre eles, e eles profetizaram e não cessaram. E tinham ficado no acampamento 2 homens. Um se chamava Eldade e o outro Medade, sobre os quais também repousou o Espírito. Estavam estes entre os inscritos, mas não tinham saído ao tabernáculo, e profetizaram no campo. Olha só, observe só o que eu vou te falar nesse dia. Ficou 2 homens no acampamento. Um se chamava Eldade e o outro Medade, sobre quais também o Espírito que repousou sobre aqueles anciões que saíam ao redores do acampamento para profetizar. Esses não tiveram oportunidade de sair e profetizar. Estavam esses entre eles, entre os inscritos, mas eles não tinham saído ao tabernáculo e profetizaram no campo. Assim eu digo para você, eu estou dentro de casa, eu não estou aos redores do seu lar. Vai acabar o tempo de filmar. Queridos, esses 2, eles estavam dentro do tabernáculo. Mas mesmo assim, eles profetizaram da onde eles estavam, porque eles não podiam sair. Era uma ordem que foi determinada. Os anciões saíram, mas esses 2 homens ficaram. Mas de onde eles ficaram, eles começavam a profetizar de onde eles estavam. Profetizaram no campo.
E de onde eu estou aqui agora, eu profetizo em nome de Jesus, porque o Espírito de Deus repousa sobre a minha vida neste momento, para profetizar sobre a tua vida, que o Jeová Jiré, o Jeová Yahvé, o Deus da provisão, Ele certamente entrará com provisão na tua vida. Creia tão somente. A palavra de Deus nos diz que a fé vem por ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então deixe que essa palavra ela venha fluir dentro de você, para que a sua fé seja exercitada e você creia na palavra de Deus, porque pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela não passará, ela permanece para sempre. Então diz aqui no versículo 27, estou de olho no tempo ali, eu parei e voltei a gravar novamente, mas quando eu for fazer um vídeo só, eu vou emendar um no outro, e aí vocês vão entender que foi cortado devido ao tempo aqui no celular, e eu voltei a gravar novamente para emendar, tá bom? O versículo 27 diz: então correu um jovem e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no acampamento. Eles estavam no acampamento e foi dado ordem para que eles viessem profetizar. Então Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um de seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, impede-os. E Moisés respondeu: tu tens ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. E se recolheu Moisés ao acampamento, ele e os anciões de Israel. Versículo 31. A hora da provisão de Deus. Olha aí. Pega aí. Você que acredita. Presta atenção. Versículo 31. Olha a provisão de Deus para aquele povo. Deus envia codornas. Então saiu um vento do Senhor. Saiu o quê? Um vento do Senhor. E trouxe codornas do mar. E as espalhou sobre o acampamento. Olha aí a ordenança que Moisés, como profeta de Deus, estava ordenando que os anciões profetizassem. Estava ordenando que Eldade e Medade profetizassem no campo e depois profetizassem no acampamento, como falou com o jovem Josué. Olha aí o porquê que Moisés falou para que aqueles homens viessem profetizar. E trouxe codornas do mar e espalhou sobre o acampamento. Um dia de cada caminho de um lado, e um dia de caminho de outro lado, ao redor do acampamento, quase 2 côvados. Você sabe que esse versículo quer... Vocês sabem o que quer dizer esse versículo 31? Diz que então saiu um vento do Senhor. Esse vento trouxe codornas do mar. Ou seja, aquelas codornas, elas não pensavam e elas nem iam para o deserto. Elas não iam para a Babilônia. Elas não iriam para o Iraque.
nem tampouco para o Egito. Mas elas estavam indo em uma outra direção. Elas também não iam em Israel, pois o povo não tinha chegado a Israel. O povo estava no deserto. O povo não tinha recebido ainda, tomado posse da promessa. Tinha recebido a promessa, mas ainda não tinha tomado posse daquela promessa, que era para encontrar, herdar uma terra que manava leite e mel. Mas o povo estava em Israel. Então aquelas codornas, o povo estava no deserto. Então aquelas codornas não iam para Israel. Mas elas tinham uma direção certa. Mas Deus, olha o vento aí que eu falei atrás. Um vento que veio em minha direção, em direção da minha família, só que veio ao contrário. As provações, sabe? Que a gente sente que o vento não está ao nosso favor. Mas o vento aqui já estava em favor do povo de Israel. Então Deus muda o vento, muda a direção do vento e muda o itinerário daquelas codornas. E diz a palavra de Deus aqui, olha, e trouxe codornas do mar e a espalhou sobre o acampamento, um dia de cada caminho de um lado e um dia de caminho de outro lado, ao redor do acampamento, quase 2 côvados sobre a face da terra. Vocês sabem o que quer dizer um dia de caminho de um lado e um dia de caminho de outro lado? Um dia de caminho que a Bíblia nos quer dizer sobre esta passagem é referente ou igual a 30 ou 35 quilômetros. Um dia de caminho de um lado. Então quer dizer, tinha 30 quilômetros na frente, 30 quilômetros à direita, 30 quilômetros à esquerda, 30 quilômetros na retaguarda e ao redor do acampamento. Por isso que eu estou dizendo, era ao redor do acampamento. Então havia 30 quilômetros, um dia de caminho. Era referente a 30 quilômetros atuais, nos dias de hoje. Na frente, na direita, na esquerda e na retaguarda. E quase 2 côvados. 2 côvados se media com o braço, que dava mais ou menos 1 metro. Então aquelas codornas estavam a 1 metro do acampamento. Tinha como aquele povo se fartar. Se fartar. Estavam assim, ao seu alcance, as bênçãos de Deus, a provisão de Deus. Estava sob o alcance de todos os que estavam ali. Olha o versículo 32. Eu vou parar daqui a pouco, porque o sinal do celular já está dizendo novamente aqui que eu preciso de um celular novo, viu? Esse celular aqui, ele está fazendo o que ele bem quer. Eu não estou com memória cheia na câmera. Voltamos. Versículo 32. Então o povo esteve levantado todo aquele dia, e toda a noite, e todo o dia seguinte, e recolheram codornas. O que menos tinham recolhido, colheu 10 hómeres. Eu até marquei aqui o que significa hómeres, que eu vou procurar aqui para poder falar para vocês. O que recolheu menos, recolheu 10 hómeres. Aproximadamente 60 alqueires de codorna. E estenderam para si em redor
do acampamento. Isso quer dizer que estenderam para si em redor do acampamento. Naquela época não existia geladeira, meus queridos. Então o que aquele povo fazia? Eles preparavam a carne, salgavam a carne, e a carne, elas tinham mais dias, mais tempo para que fossem consumidas. É como a carne de sol, entendeu? Salga a carne, então preserva, conserva a carne para alguns dias, para que possam ser consumidas. Então estenderam para si em redor do acampamento aquela carne. E aconteceu, agora eu vou dizer sobre a praga, sobre aquilo que Deus falou que ia conceder sim carne, mas para que até saísse dos narizes de cada um deles, para que eles viessem se conscientizar do que eles falaram. E assim um mês de tempo, até que vos saia pelos narizes, e vos sejam um aborrecimento, seja para cada um, porquanto menosprezaram ao Senhor que está no meio de vós, e choraram diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? O Senhor está dizendo que eles se lamentaram, e eles sentiram saudades da vida do Egito. Eles disseram para Moisés que queria comer carne, se queixou para Moisés que queria comer carne, que já estava farto, que já estava cheio, que já estava enjoado de comer maná todos os dias, e que queria comer algo diferente, queria comer carne, queria comer comida diferente. E nos nossos dias, por exemplo, faz tempo que eu não vou numa churrascaria com a família. E possa ser que por faz tempo eu não ir a uma churrascaria, eu chegue lá na hora, não pego arroz, não pego feijão, só pego uma saladinha que é bem leve, e deixo o camarada vir com espeto de carne. Eu deixo até porque lá tem uma madeirinha lá de verde e vermelho. Vermelho para parar de servir, que ali eu tô bem alimentado, tô me alimentando bem. E o verde para continuar, vem. E eu deixo no verde. Faz tempo que eu não vou numa churrascaria, possa ser que eu deixe no verde para comer toda a carne que eu puder comer, me ficar fatiar, não sei como se pronuncia essa palavra, mas assim, até eu não aguentar mais, sai de lá e falar: meu Deus, quanto que eu comi, devido a tanto tempo que eu não fui numa churrascaria. Possa ser que eu venha fazer isso, mas não é do meu costume, só estou deixando um exemplo. E aquelas pessoas fizeram isso, esqueceram lá do que o Senhor falou. Olha, eu vou te enviar sim, eu vou enviar carne. Fala lá, Moisés, fala para o povo que eu vou enviar carne sim. Não vou enviar um dia, não vou enviar nem 2 dias. Diz Moisés para aquele povo que eu não vou enviar nem 1 dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias. Eu vou enviar durante 30 dias. E eles vão comer, diz para eles que eles vão comer até sair pelos narizes. Porque eu me aborreci com eles, porque eles me menosprezaram e disseram diante de mim por que eles saíram do Egito. Sentiram saudade de comer cebola, de comer pimentão, de comer alho, e disseram, sabe o que? Teve a audácia,
tiveram a cara de pau, desculpe esta expressão, mas o povo de Israel, o povo hebreu, e aquele populacho, que é o povo, o vulgo, o povo que se misturou no meio do povo de Israel e certamente murmuravam nos ouvidos do povo hebreu, e o povo hebreu não vigiaram mesmo e ajudaram aquele populacho lá, aquele povo que não pertencia, que estava infiltrado no meio do povo de Deus e só murmurando, e fizeram com que alguns dos hebreus viessem murmurar também. Eles não vigiaram e certamente murmurou junto. E aí eles estavam com saudade de quê? Eles disseram que estavam com saudade de comer todo aqueles trem lá no Egito, cebola, alho, pimentão e outras coisas. E disseram, com a maior cara de pau, falaram para Moisés: Moisés, você foi nos tirar do Egito? E lá não faltava nada pra gente. A gente comia, tinha alho, tinha cebola, tinha pimentão, tinha outras coisas. E a gente comia tudo isso de graça. Mentira, não era nada de graça. Eles eram escravos no Egito, eram escravos de Faraó. Eles tinham que trabalhar para comer. Certamente, se eles não trabalhassem, eles não iam comer nem beber. Mentirosos, cambada de mentiroso. Cambada de mentiroso, irmãos, meus queridos. Porque lá eles disseram que comia tudo de graça. Aqui sim, no deserto, Deus mandou água de graça, Deus mandou maná de graça, Deus mandou carne de graça, sem que eles nem plantassem nem colhessem. E eles não falaram isso. Só murmuravam, só reclamavam. E muitas vezes, nos dias atuais, a gente reclama às vezes, e literalmente de barriga cheia. De barriga cheia. Olha aqui, a praga. E aconteceu que, estando a carne ainda entre os dentes deles, antes que fosse mastigada, o furor do Senhor se acendeu contra o povo. Feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. E por isso chamou o nome daquele lugar Quibrote Hatavá, porquanto ali sepultaram o povo que teve o desejo. Então, cuidado com o seu desejo, viu? Cuidado com as suas saudades. Cuidado com as suas vontades. E de Quibrote Hatavá o povo foi em marcha para Azarote e parou em Azarote. É aqui. Ok. A Homer, aquela palavra que o que menos tinha colhido era de 10 homens. Homem quer dizer 220 litros. Um homer. 220 litros. Mas ali eles tinham colhido 10 litros. E 10 litros era igual 2.200 litros. 2.200 quilos de carne para comer durante o mês todinho. Que eu quero dizer para você, para finalizar esta mensagem, é que Deus, Ele prometeu para aquele povo carne. Não um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas durante o mês todo. Deus, Ele promete na sua vida, e a promessa dele não é de um dia, não é de 2 dias, de 5 dias, 10 ou 20. É durante 30 dias, mas aí você pode dizer, mas essa promessa Deus tem cumprido, mas daqui 10 dias, pelos meus cálculos, não vai dar. Mas pelos seus cálculos. Mas aquele cálculo que Deus tinha feito, aquela matemática que Deus tinha falado para Moisés,
que Moisés ainda falou assim, será que nós vamos ter que matar todas juntas de bois e ovelhas para dar de comer a 600 mil homens, mulheres, crianças, jovens e adolescentes? Certamente todos os peixes do mar tinham que ser pescados, recolhidos para alimentar este povo. Todos os peixes do mar. Então, no pensamento de Moisés, ele queria dizer que Deus não estava calculando, certamente não estava tendo uma boa matemática, mas o cálculo de Deus não erra. O meu cálculo é que hoje possa ser o último dia ou o último pacote de alimento ou de mistura na minha geladeira, no meu armário, último dia. E não se cumprir os 30, e Deus falou que a promessa não seria para um dia, nem 3 dias, nem 5, nem 10, nem 20, seria para 30 dias. E após os 30 dias, Deus ia prover algo, Deus ia continuar provendo, e aquele povo, certamente, eles receberam a provisão de Deus. Mas a Bíblia nos diz que aquelas pessoas, Deus lançou uma praga para aqueles que sentiram o desejo. Alguns hebreus que foram por influência daqueles povo infiltrado, aquele populacho, o vulgo, que a Bíblia aqui nos diz, populacho, era um povo que se infiltrou na época que Moisés tirou o povo de Israel, do Egito, e aquele povo desejou comer carne. Então a Bíblia nos diz que para essas pessoas que teve esse desejo desenfreado, essa vontade desenfreada, Deus concedeu sim, tantos para aqueles que desejaram e tantos para aqueles outros que não murmuraram. Deus concedeu a provisão dele. A provisão chegou, mas a praga foi lançada daqueles que menosprezaram Deus e tiveram saudade da vida do passado, do Egito, da escravidão. E a Bíblia nos diz que foi lançada uma praga e feriu todo aquele povo. Uma praga muito grande. E chamou aquele lugar de Kibrote Hatavá. E todo aquele povo foram sepultados naquele lugar. Deus é um Deus que cuida de cada um de nós. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar devido às circunstâncias que nós estamos passando. Mas bem-aventurado você que está passando por uma prova e não ter murmurado contra Deus, não tem menosprezado a palavra santa de Deus. Bem-aventurado é você que tem acreditado na provisão do Senhor, que com certeza vai chegar na tua vida. Eu não sou melhor que você. Deus certamente, Ele está cuidando de mim, cuidando de você e cuidando de nós. Que Deus continue abençoando a vida de cada um e aqueles que puderam acompanhar esta mensagem. Fique agora com um lindo louvor, um louvor que certamente vai alegrar sua alma, seu coração. E vamos encerrar esta mensagem com uma oração de agradecimento, de gratidão. Tenha um coração grato diante do Senhor. Mas você pode dizer, mas eu não tenho o que agradecer. O fato de você acordar com vida já é um ato de gratidão. É um fato de você ter um coração grato diante de Deus. Então, feche os seus olhos e curve sua cabeça e vamos agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, quero agradecer a Ti por esses minutos que estivemos lendo a Tua Palavra, entendendo a Tua Palavra, recebendo ela em nosso
Pleno deserto, a nuvem estava por perto, não tinha fome nem sede, pois Deus estava com ele. Um povo em pleno deserto e não havia doentes, maná que vinha do céu matava a fome daquela gente. As roupas nunca envelheciam, sapatos não terminavam pelo caminho que seguiam. Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? Um povo em pleno deserto, a nuvem estava por perto, não tinha fome nem sede, pois Deus estava com ele. Um povo em pleno deserto e não havia doente, maná que vinha do céu matava a fome daquela gente. As pernas nunca inchavam, as roupas nunca envelheciam, sapatos não terminavam pelo caminho que seguiam. Que Deus é este que está